15 de junho, estamos aí caminhando para a lua minguante em Peixes, né? Uma lua minguante interessante no sentido de que prepara nosso emocional para uma lua nova em Câncer em conjunção com Júpiter, né? Eu falei bastante semana passada sobre uma busca por segurança, né? Uma busca por segurança emocional, a presença de Júpiter em Câncer, uma busca por segurança material, né? A Vênus em Touro. Então a gente tem vários fatores que indicam aí essa necessidade um pouco maior de se sentir seguro, né? A gente pode buscar isso na ancestralidade, né? De Câncer, né? Que ao mesmo tempo que liberta, mas também aprisiona, né? É dentro do sentimento de ancestralidade, ou seja, de família, que a gente pode tanto se entender como, né, todas as pessoas como nossa família, né, como a gente também pode ter aquela sensação de que a minha família é a minha raça, o meu ramo racial, né, e também ficar limitado nisso, se prender a esses valores. Então, algumas coisas aconteceram essa semana, eu vou comentar aqui. E junto com tudo isso, né, entre terça e quarta-feira, Marte entra em Virgem, né? Então, Marte que buscou um sentido de valor, que buscou entender as suas próprias capacidades em Leão, essa semana entra em Virgem e se alinha um pouco mais com a Vênus, né, porque a Vênus está no signo de Terra, Marte também no signo de Terra, então também existe por esse lado, né, por esse viés, também uma busca por crescimento material, né? Então, eu cresço materialmente através da capacidade de avaliação e projeção, né, que é Vênus em Touro, e eu cresço materialmente através do trabalho, né, no Marte em Virgem. Então, esse é o panorama no qual essa lua minguante, né, em Peixes acontece, uma lua minguante que ela acaba acontecendo ali no finalzinho de Peixes, né, e dentro de um dia, né, essa lua já passa para o signo de Áries e faz conjunção com aqueles dois gigantes, né, Saturno e Netuno, né, ali no grau 1, 2 dividindo ali o grau, se dividindo entre o grau 1 e 2 de Áries. Então, é uma lua que tem pouco tempo para se inspirar, tem pouco tempo para desenvolver as capacidades, né, as melhores capacidades de Peixes, né. Ela tem pouco tempo para focar na empatia, focar na compreensão, focar na capacidade de idealizar, né, e de viver pelo seu ideal, que são qualidades de Peixes. Então essa lua, né, ela acontece ali nos últimos graus de Peixes, também indicando que a gente poderia falar assim, o que vai minguar, né? Vai minguar essas qualidades? Não, né? Tem que minguar a nossa sensação de vulnerabilidade, a nossa sensação de dependência emocional, a nossa sensação né, de talvez sentir o peso, né, da vida prática, da vida material. E isso vai ficar bem evidente com essa entrada de Marte em Virgem, né? Essas questões do trabalho, essas questões do material, né? De como a gente ganha dinheiro, como a gente de que forma a gente organiza as coisas, né? Todo mundo vai ficar um pouco mais preocupado com a organização, né? Então, com a capacidade de se aprimorar, né? De se tornar talvez a melhor versão, né? Só não pode ficar pirado na crítica, né? Lembre que Virgem sempre tem a questão da crítica, né? E uma crítica com viés marciano, né, não será uma crítica doce, né, uma crítica muito, assim,
ponderada, que tenha empatia, né, que tenha essa capacidade de empatia, porque Marte ali em Virgem vai talvez fazer uma crítica mais masculina, uma crítica mais realista, né, talvez mais dura, né, talvez mais agressiva. Então, cuidado aí, redobrem a, a vigilância aí relacionada à crítica, né. Tanto quando eu falo de críticas, né, eu falo das críticas que você recebe, das que você faz, e que eu acho pior as que você faz para você mesmo, né? E se autolimita com essas críticas, né? Então, cuidado aí nesses dias onde Marte vai estar no signo de Virgem. Por outro lado, esse Marte em Virgem nos dá uma capacidade técnica muito grande, né? Uma capacidade de resolver problemas muito grande, de entender coisas que talvez em algum determinado momento a gente ache difícil, né, de talvez um pouco de dificuldade de lidar com o abstrato, com o subjetivo, né, mas aquilo que for mais, mais prático, mais matemático, mais organizacional, aí, né, você vai ter uma facilidade, porque Marte está no signo, um dos signos regido por Mercúrio, né, então é a mente, né, que fica mais rápida, mais ágil, mais voluntariosa, né, então tem esse lado positivo, esse Marte em Virgem. E aí eu falei para vocês, né, para mim um grande acontecimento, né, que vai acontecer na semana, na próxima semana, né, a gente vai falar de semana que vem, que vai acontecer ali dia 24, 25 de junho, que é uma lua nova, em conjunção com Júpiter, em Câncer, né? Então é bastante importante um momento desse, né? Intensifica essa questão que eu falei para vocês sobre a busca da segurança e a possibilidade de alcançar, né? Falei para vocês também que esse Júpiter em Câncer vai fazer florescer aquilo que você tem, né? As boas emoções que você tem, né? Vai fazer florescer essa capacidade humana, né? Talvez de cuidar do outro, de olhar para o outro com um olhar mais cuidadoso, mais amoroso, né? Vai também fortalecer a nossa capacidade de essa busca, né? Estou me repetindo aqui, mas é importante dizer essa busca por segurança, né? E é lógico que essa segurança passa, né? Às vezes as pessoas vinculam muito a segurança emocional com a segurança física, material, né? Então tudo está envolvido, né? Nesse momento ainda temos aí a Vênus em Touro também falando sobre isso. Então, falando dos acontecimentos aí da semana, a gente tem o ataque, né, de Israel ali no Irã, e vocês podem olhar o que eu falei semana passada, o que eu estou falando agora novamente, e falar, mas onde o mundo vai ficar mais seguro com Júpiter em Câncer, né? Mas se vocês olharem de perto mesmo o que Israel está fazendo, né, é uma busca por segurança. Por quê? Porque Israel há muito tempo, né, desenvolve ali armas nucleares, sempre foi uma ameaça, né, ali a Israel, né, e essa semana negaram ali entrar num acordo com os Estados Unidos, né, entrar num acordo ali que os Estados Unidos propôs de eles pararem de produzir armas nucleares. E eles se negaram, né, a fazer isso. Então, não estou falando que é certo, estou falando que é errado, né? Estou falando só que eu estou tentando explicar para vocês que essa atitude de Israel é uma busca, né, exagerada, é uma busca bélica, né, mas é uma busca por se sentir seguro, né, eliminando ali a capacidade militar do Irã. Então,
É, às vezes as coisas acontecem não assim pelo viés, né, da, do momento ou das pessoas, né? A gente às vezes fala sobre paz, amor, era de aquário, liberdade, igualdade, fraternidade, e isso parece alguma coisa muito distante, né? Assim, né, o que acaba acontecendo é que as energias estão postas, né, e as pessoas, os países, as nações, os governos, elas utilizam as energias como eles querem, né. O importante é que a gente não perca o foco, né. Como eu disse, essa lua nova da semana ali do dia 25, né, vai ser muito positiva, né, uma conjunção da lua nova, ou seja, Sol e Lua, né? A Lua rege o signo de Câncer, né? Ou seja, também é uma conjunção de Lua com Júpiter em Câncer, né? Então é bastante produtiva, bastante fértil, né? Muita capacidade de sentimentos, de ações, né? E de iniciativas no sentido do bem comum, né, do bem dos outros, de cuidar dos outros, dos mais necessitados, dos mais carentes, né, e é uma lua nova, sugêneres no meu entendimento, né, bastante incomum, né, e bastante positiva. O que acontece é que essa lua nova faz uma quadratura, né, para Saturno e Netuno, que estão ali nos primeiros graus de, de Áries, ambos são signos cardinais, né, então são signos de iniciativa, né, de liderança, né, de uma atitude mais proativa em relação, né, à vida. Então, embora o signo de Câncer tenha esse viés emocional, né, o viés do elemento água, né, muitas ações podem ser tomadas, né, na direção, como eu disse, do bem comum, de cuidar do próximo, de plantar bom sentimento entre as pessoas, né. Então, tudo isso está a nosso favor. Basta que a gente se conecte, né. A gente pode se conectar do lado bélico? Pode, né, mas vamos tentar se conectar do lado mais humano, né. Essa lua nova em Câncer, né, em conjunção com Júpiter, para mim, fala de humanidade, né, fala de a gente ter a capacidade de se colocar no mundo como alguém que é capaz de ser humano, então eu até me lembrei de uma história, né, que eu vejo um coach, né, de líderes, né, que ele contou uma história falando que uma cientista, uma vez perguntaram para uma cientista o que ela achava dentro daquilo que o ser humano tinha criado, né, que era mais demonstrava a nossa capacidade de sociabilidade, né, e o que de tecnológico representava mais a nossa capacidade de sociedade, né, nossa capacidade de se socializar. E aí essa cientista disse que era o fêmur, né, que era o osso fêmur. E aí a pessoa que estava entrevistando ele achou estranho, né, mas aí ela explicou, ela falou que em todas as outras espécies, né, animais, quando o animal quebra o fêmur, né, ele acaba morrendo, porque muito provavelmente não vai ter ninguém que vai cuidar dele, né, alimentar, né, cuidar da ferida, né, e enquanto o ser humano, né, vai ter alguém ali para poder cuidar dele e ele sobreviver mesmo tendo quebrado o fêmur. Então eu acho que isso tem muito a ver com essa lua nova, né, em conjunção com Júpiter, né, e que a gente possa entender o que é isso, né, o que é esse sentimento de família, o sentimento de comunidade, né.
e que possa, né, ser dentro desse esquema, né, de liberdade, igualdade e fraternidade, que a gente consiga, ao mesmo tempo, né, não são só palavras, né, mas também ações. Né. A gente está finalizando essa semana uma alunação de Gêmeos, né, que ela falou sobre comunicação, né, quanto a gente viu falar na mídia sobre liberdade de expressão, sobre, né, o judiciário querendo cercear a nossa liberdade de expressão, quanto a gente viu sobre essa luta entre os poderes, né, tudo envolvido em corrupção e tudo mais, mas no final, no frigir dos ovos, né, nós vivemos relações humanas, né, e a gente tem que ser capaz, né, de realizar aquilo que Cristo disse, né, tratar o próximo como irmão, né, então isso, no final no frigir dos ovos é isso que importa, né, é só assim que a gente vai transformar esse mundo no mundo que a gente quer, né, dando um exemplo, muitas vezes tomando ação que ninguém quer tomar, né, e aí ambos os signos importantes aí no momento são, né, às vezes você precisa tomar uma ação, você precisa ter uma iniciativa, Áries, né, que às vezes ela é uma ação que ela vai totalmente, sim, contra o senso comum, né, mas a sua consciência vai dizer se ela está correta ou não, né. A gente tem que parar de ficar preso, né, às convenções da sociedade e agir conforme a nossa própria consciência. Está aí essa conjunção de Saturno e Netuno em Áries, né? Você tem que ser capaz de agir pela sua própria vontade, não é os outros, né? A vontade dos outros não opera sobre você, né? A gente tem que ser capaz de agir pela própria vontade, né? Pelo próprio desejo. A gente tem que ser capaz de ter esse sentimento, né, de humanidade, de união, de família com, né, com as pessoas, mesmo que ela não seja nossa família, né? Então, isso tem a ver com né, com essa conjunção tripla aí, Saturno, aliás, desculpa, Sol, Lua e Júpiter, né, em Câncer. Também é uma atitude, né? Talvez uma atitude não tão impactante como a atitude de Ares, mas também é uma atitude, né? Então, pensemos aí, vamos usar essa lua minguante, né, para pensar sobre esses assuntos, né, e se colocar no mundo de uma forma mais ativa, né? Seja para cobrar os governantes, seja para dar o exemplo, para liderar, né, algum movimento que você está envolvido, para ser capaz de fazer algo diferente, né, pela sociedade. Vamos usar esse poder que a gente tem, né? E, né, alunação de Gêmeos, qual o poder de Gêmeos, né? Da fala, da comunicação, do ensino, né? Então, tudo isso aí a gente vivenciou nessa alunação de Gêmeos. E mês que vem tem Urano em Gêmeos, né? Então, começa aí uma grande transformação nos meios de comunicação, na forma com que a forma de nas formas de ensino, nos meios de comunicação, né? A gente percebe que a escola está muito defasada do que, por exemplo, um celular pode transmitir para alguém, né? De que forma eu vou fazer, como eu vou fazer esse conhecimento chegar para as pessoas se é através da rede social que chega? Então, são dilemas, né, e são desafios que a gente vai começar, né, a transformar e a vivenciar aí no mês que vem ali Urano entrando em Gêmeos, né? Então,
todos esses desafios, né, essas possibilidades que nós temos aí, né? Então, mais uma vez, né, uma boa lua minguante em peixes aí, que você foque na compreensão e na empatia, né, e supere as suas vulnerabilidades. Um abraço, boa semana, tchau.